Boa tarde, Roberto. Hoje vamos falar com o Roberto Santandreu, que nos recebe aqui na Casa da Cultura em Setúbal, onde está a decorrer uma exposição com trabalhos seus, que se chama O Estaleiro. Roberto. Boa tarde, Agostinho. Para mim é um prazer estar contigo, pela nossa amizade há tantos anos, não é? E que tu tenhas tido a gentileza de vir até aqui para fazer essa entrevista e visitar a exposição. Ok. Roberto, nasceste em Milão, e para mim sempre foste um chileno, não é? Até o sotaque, mas nasceste em Milão em 1948. Olha, a minha vida, como tivemos a falar na hora do almoço, é bastante complexa e curiosa. Eu nasci, efetivamente, em Milão, no 48, mas tenho a nacionalidade chilena, pai chileno e mãe brasileira. E de origem um pouco portuguesa, descobri há pouco tempo que tinha origem nos Açores, na Ilha Graciosa, e tem uma parte de origem catalã, Santandreu. Os teus bisavós? Meu bisavô, emigrou para o Chile em 1850, por aí. E a parte brasileira, e tanto na parte chilena como na parte brasileira, prima a origem italiana. Perto de Nápoles e outros da Calábria. A parte chilena vem da Calábria, a parte da origem italiana da família brasileira vem de perto de Nápoles, nas montanhas interiores de Nápoles. Zona bem interessante. Portanto, nasces em Milão, porque convém dizer, o teu pai era diplomata, não é? E então, como corria várias localidades, sim, os filhos iam nascendo onde ele estava. A felicidade e a infelicidade de meu pai fosse diplomata. Explico porquê. A felicidade é a possibilidade que me deu a carreira do meu pai de conhecer muitos países e muitas culturas e formação das mais diversas. Porque meu pai tinha realmente a ideia, ao contrário dos filhos de diplomata, que são matriculados em escolas inglesas ou internacionais, que existiam nessa época, me punha sempre em escolas locais. Públicas. Não públicas, mas, sim, mas locais do país. Sim. O que foi uma tragédia para mim, não é? Porque tinha que aprender matéria, saltei matéria. Até hoje, por exemplo, há certas coisas da química, que na fotografia é fundamental, sim, que eu saltei porque não dei na escola. Essa verdade, porque saltava um programa, depois era outro programa, repetia alguns programas, duplicava. Por exemplo, na Itália tive que estudar latim, e era muito puxado. Tinha aulas de latim em italiano e eu não conhecia nem o italiano nem o latim. Sim. Meu idioma era o castelhano e o português, em certa medida. E então me davam aulas de latim em italiano, um idioma que eu não conhecia também, porque estava a chegar à Itália. Né? Então essa é a parte complexa de ser um filho de diplomata. Essa parte da parte formação boa, é como eu dizia, é a capacidade de interagir com várias culturas, de beber, olhar. Não é? Muito bem. E possivelmente foi nessas andanças que surgiu a fotografia na tua vida ou não? Como é que surgiu a fotografia? Surgiu muito na temprana idade. Começou à volta dos 7 anos, 7 ou 8 anos. Né? E de forma curiosa, eu passava por uma loja, numa óptica, no Brasil, em Copacabana. Estava a viver nessa altura no Rio. No Rio de Janeiro. E havia uma loja que era Lutz Ferrando, ainda me lembro. Como? Lutz Ferrando. Lutz Ferrando. Sim. Eu passava para a escola e via sempre uma máquina fotográfica. Eu olhava para mim, eu olhava para a máquina e pedia ao meu pai para comprar. Me comprasse para o Natal. E qual foi a surpresa que no Natal recebi? Era uma brownie daquelas, sabes, lembras daquelas de caixote assim? Não sei se era brownie, mas aquelas de caixote que olhava por cima, vertical e no horizontal. Um paralelepípedo de 6. Com um rolo 127. 127? 27. Sim. Era 4,5, 6 ou 4. Era um quadrado. Era quadrado? Era quadrado.
As Icon também tinha algumas assim, acho eu. Havia vários. E vinha com várias marcas. um estojo muito bonito, que estava na montra, né? Com um flash aberto. Ah, aqueles flashes Essa coisa. de leque. Com uma bateria, acho que tinha, e algumas lâmpadas, um bulbo, né, de flash, e foi o presente que eu recebi. E a partir daí comecei a fotografar. E encontrei algumas fotografias de altura. E onde é que aprendeste a regular a máquina? Trazia um livro de instruções, não era? Não tinha não tinha, regulação era só nenhuma. tinha um obturador e uma Um velocidade. obturador, Mas, 125 com 16. pois, sim. Não é? Sim, era autofocus e tudo, era só disparar. Não, tinha uma coisa para sombra e Tinha dois, sim. sombra e sol. E sol, Acho sim. que tinha uma. Tinha duas aberturas. E houve um festival de aviação no Rio de Janeiro. Passavam muito baixo os aviões, não é? E eu fotografei os aviões, né? E um deles, depois que capotou, Assim. ao fazer uma manobra, vinha de alto, fez assim o pique, virou e afundou-se. Né? Para mim, eu tinha captado momentos antes o avião passar. E para mim foi um dos acontecimentos mais impressionantes da minha vida. Sim. Ter captado o avião Antes do acidente. antes do acidente. Sim. Eu tenho essa imagem. Incrível. Tinha... Sentiste um fotojornalista, de algum modo? Não. Não tinha noção do que era o foto. Bom, agora poderás tirar essas considerações. Naquela altura, humilde, sabia Tinhas 8 anos? que era 8 anos, que sabia o que era fotojornalismo. Não sabia. Não é? Mas Era a emoção. parte mágica, né? Depois mandava-se revelar os rolos, vinham fazer um contacto. Né? Então, depois, a seguir a essas fotografias do avião que te marcaram, continuaste com essa máquina durante muitos anos? Ou evoluíste para Para mim outra? foi muito importante. Sim. Era a capacidade quase mágica, não é? Do descobrimento da fotografia, no fundo, não é? Se bem tinha a noção, Congelar um momento, não é? E vê-lo depois. captar aquilo que eu tinha visto, que era um facto. Sim. E para mim foi fundamental e acho que determinou a minha profissão futura. Foi é interessante isso. É interessante. E depois, quando é que tornaste mais empenhado na fotografia? Depois, viajamos muito, como tu dizes. Viajamos em vários países. Meu pai tinha uma Zeiss com uma 6.9, Sim. mas era Daquelas de fole? de fome, Sim. 6.9. Ele não sabia nada de fotografia, não percebia nada de fotografia e não gostava. Bom, e ele disse-me, agora tu que gostas disso, fazes tu as fotografias. Só que, quando íamos nas viagens, meu pai queria, como queria qualquer pessoa, que fizesse fotografias da família. Sim. Né? Por trás de uma Dos pirâmide, monumentos, ou por trás disto, ou a Torre de Pisa e tal. Né? E eu descia do carro, às vezes eles estavam à espera de que eu fizesse fotografia, virava a câmera para o outro lado e começava a fotografar outras coisas que me interessavam. Eles ficavam furiosos comigo. Eu te dei a máquina para quê e tal. Bom, aí depois fui aumentando o interesse para a fotografia, fui lendo. E que literatura é que lias? Livros, revistas? Revistas apareciam, Europeias, americanas? norte-americanas, algumas, não é? E alguns manuais de fotografia. Isso foi aumentando o interesse. Tanto que depois, quando cheguei à Itália, já na idade maior, dos 14 anos, assim, né? Consegui contacto com um fotógrafo, vivia numa vila pequena que era Rapallo, ao pé de Gênova. E o fotógrafo da vila tinha um laboratório e meu pai, como era autoridade, sabes como são as coisas, ele pode fazer isso. E ia lá ao laboratório, e trabalhava no laboratório e revelava... Foi com ele que aprendeste a revelar e a imprimir? Não. Sim. Foi com ele? Sim. Mas aí já tinha a revista de fotografia em Itália.
Qual era? Lembras-te? Não me lembro, não me lembro. São instruções. E um facto curioso. O meu pai era cônsul em Génova e tinha que ver com os chilenos todos. E houve uma mala que ficou aí uns 5 anos, tá? Até meu pai abriu a mala, porque não aparecia mais ninguém para saber, e apareceram rolos. E eu revelei os rolos. Uma mala cheia de rolos. Não, 1 ou 2 ou 3 rolos. Sim. Né? E eram, acho que eram 120, ou 127 ou 120. Revelei, não? Já tinha um kit para revelar e saiu uma imagem muito tênue, muito tênue. Eu não me lembro do quê, mas eram retratos. Eram quase os fantasmas que apareciam, não é? Sim, dos donos da mala perdida. Surgido da mala perdida. E quais são as primeiras revistas de fotografia que te lembras? Eram mais técnicas ou mais técnicas? Nessa altura não estava virado para a parte artística. Publicidades, nem nada? Nada. Era a fase da aprendizagem técnica. Era aprender. E nesse processo de aprendizagem houve é quase um parente nosso, não era parente, mas funcionava como parente. Um amigo da família passou um mês conosco em Itália. Ele sabia muita fotografia, era amador. E deu-me lições práticas da fotografia. Sim. A profundidade de campo, era como devia enfocar, a velocidade, a sensibilidade dos filmes, as objetivas, a grande angular, a teleobjetiva normal. Tudo isso graças a essa formação que me deu esse senhor. E aprendi muito com ele. Ele era familiar, amigo da tua família? No Chile, todos os grandes amigos chamamos tios. Ok. Está bem. Era tio. Isso foi lá em Itália, tinhas 15 anos? Ele passou, por suas circunstâncias, a vida um pouco estranha, passou conosco um mês lá. E ele aproveitou e tinha uma Zeiss com Icarex. Sim, lembra? Sim. Mudava o chassis, acho que. Havia uma que mudava o chassis, era a única que mudava o rolo. As costas. Sim. Havia um Contarex e um Icarex. Já não me lembro. E a fase seguinte? Continuaste em Itália? Voltaste para o Chile? É assim, entrei a uns concursos de fotografia, que hoje eu abomino os concursos, não posso com os concursos de fotografia. Não é? Mas, naquela altura, tinha 14 anos, ganhei uns prémios que hoje estou convencido que não era por meus méritos, senão por mérito que meu pai era autoridade. Era preciso premiar eu. Exato. Tá. E isso lá em Itália? Ganhei uns prémios aí com umas fotos noturnas. Castelo de Portofino, no ar. Os barcos a mexer um pouquinho, com a exposição de um minuto e meio. Portanto, começaste nos concursos em Itália, mas esse tipo de fotografia de concursos e de salões não te entusiasmava. A paixão da fotografia, o que é que era para ti a fotografia e de onde é que achas que veio essa paixão? Já conseguias definir nessa altura o que era porque havia uma fotografia muito diversa, não é? A paixão veio do facto que eu consegui perceber-me que tinha um instrumento. Sim, fixava. Que me dava poder. Sim. No fundo. Sim. Eu acho que quando era pequenino, realizar uma coisa que era quase impossível, mas depois conseguia fixar a imagem de um avião que depois caiu. Não é? Essa parte eu acho que é muito importante. Agora, o refletir sobre o que foi a fotografia, o que para mim, isso é uma coisa que eu só vim fazer há 20 anos, 30 anos atrás. Antes não pensava nisso. Para mim era um descobrimento.
um olhar diferente. Era uma extensão, isso é uma coisa que é muito dita, mas é verdade, dos olhos. A capacidade de plasmar alguma coisa e depois que isso ficava impresso, aquilo que eu tinha. Isso é o que eu digo que é poder. Sim. Essa parte é poder. Fixar uma porção de realidade ou de um acontecimento, não é? E conservá-la para o futuro. Se bem hoje, por esta exposição, por exemplo, não tem nada a ver com a realidade. É ao contrário. Aí descodifico e isto é imaginação pura. Tudo o que está aqui não é a realidade. Pensava que, na altura, que a fotografia permitia, digamos, chegar a descobrir o que era a verdadeiro, o que é a verdade. Sim. Hoje descobri que não é nada disso. Por quê? Porque há milhares de tipos de fotografia, como tu sabes, como tu praticas, como eu, não? E pela variante de fotografias que eu fiz na minha vida, porque eu fiz da fotografia uma profissão. Uma profissão. Uma profissão. E como profissional, tive de fazer das mais variadas fotografias, em todos os campos. Fotografia aérea, arquitectónica, modelo, tudo praticamente. Não é? Fotografia de estúdio, de automóveis. Então é um leque muito grande. E, o que também é bom, porque tu conheces o universo nas suas facetas mais diferenciadas. Não é? E o relacionamento humano também, que está detrás de cada uma dessas atividades. Desses setores, não é? Sim. A cultura que cada setor Por tem, exemplo, não é? em 2000 a partir dos 2000, há uma viragem em mim com a publicidade. Aquilo que foi o meu ganha-pão, foi a minha profissão. Não absoluta, mas foi importante, porque chegava um cliente e tu tinhas de fazer uma embalagem de porcaria, uma foto de uma cerveja, fotografia de um automóvel, gostasse ou não gostasse. Mas nós nos abstraíamos depois pela fotografia em si, pela imagem em si, Sim. sem fazer análise ao serviço de quem estava isso. Sim. Não é? Depois, com os anos e a crítica, e talvez com uma aproximação à arte, talvez, não porque eu fizesse arte, senão porque conectei-me com artistas. Sim. Isso foi muito importante. Vem todo um pensamento mais crítico em relação ao meu próprio trabalho que eu estava a fazer, e corto com a publicidade e começo a fazer uma viragem para outros campos. E começa a construir outro tipo de imagens e outro tipo de pensamento. Certo. Portanto, nessa fase da juventude, depois, qual é a fase seguinte na fotografia? Foste fazer alguma formação académica? Nunca. Ou começaste a trabalhar como fotógrafo? Tive uma formação académica muito engraçada. No Chile, numa das voltas ao Chile, tinha 17 anos, 17, sim. Estava a acabar o liceu. O pai de um companheiro meu de escola, ele era fotógrafo, Tito Vasquez, um grande fotógrafo chileno. E meu pai também o conhecia das lutas universitárias dos anos 30. E um dia bati a porta e disse-lhe, olha, que o Álvaro, o filho, disse-me que estava a fazer fotografia, eu também gostaria posso ajudar e tal. E ele disse, sim. E começou um relacionamento muito interessante com ele. O Tito Vasquez era um fotógrafo, muito bom fotógrafo, iluminava muito bem. Retratos, tudo. Mas, como se fosse os anos 40, 50. Retrato de estúdio. Do estúdio. Flash, iluminação. Sim. Ele me ensinou que as posses das mãos, as coisas. As inclinações dos torsos. Eu detestava. E tínhamos grandes contradições, porque já tinha aquela coisa de matar o pai, então matar também o universo do pai, não é? Já vinhas fazer disrupção. Então, era muito engraçado porque as discussões que tínhamos no laboratório,
eram fantásticas. Discussões de dois tipos. Uma da concepção da fotografia já, um pouco naquela altura, que ele pensava o seu universo clássico e da escola como é que eu chamo, da fotografia de salão. Sim, Ele quase me obrigou que eu participasse, nos salões. porque eu era seu protegido. Sim. Depois, e fotografava minimamente bem. Também a história dos concursos, por isso eu não gosto dos concursos. Também ganhei alguns prémios, assim que não, porque era o protegido do Tito Vasco. Mas tinha esse universo dos anos 50, 60 de escola de salão. Fotografava muito bem, muito bem. Mas, por exemplo, ele retocava no negativo, nas chapas. sim. No chapa não, o push-span profissional permitia, com lápis, retocar. Sim. Então ele tirava as arrugas das velhas todas. Eu achava aquilo, deixa as arrugas das velhas são como são. A beleza, e não. Temos tal. Interessante. Bom, hoje que se faz em Photoshop. Sim, hoje é o Photoshop que os filtros fazem isso, claro. Fazia ele À mão, à mão e muito bem feito. com lápis. As sombrinhas todas, as arrugas, com um lápis especial que tinha. Sim. Ele me ensinou a fazer isso, eu nunca. Depois as grandes discussões no laboratório eram técnicas também, que ele me ensinou muito. A fórmula, porque eu fazia química. Eu pesava numa balança, punha hidroquinona. Fazias os químicos. Então, fazia O toda a química. revelador. Hidrosulfito, sódio e tal. Depois ele tinha umas teorias, como o do Ansel Adams, dos reveladores compensadores. Sim, sim. E os redutores. Tu sabes disso melhor do que eu. E o Tito era magnífico porque me ensinou muito. Claro. também E as diluições, em vez de 1+5 ou +9, 1+50 ou +100, 1 hora de revelação. Mas o que me ensinou isso? Me ensinou a observar e entender quando era uma boa impressão, uma má impressão. Sim, claro. Não é? E aí aprendi muito, muito, muito com ele. E tínhamos discussões no quarto escuro, políticas, porque eu era meio trotskista, e ele era maoísta. Então havia umas pegas dentro do laboratório entre o fixador e o revelador, únicas. Mas foi o meu grande mestre. Foi. Eu sempre coloco aí no meus currículos de vida, eu ponho o mínimo, quase não ponho nada. Sim. Mas sempre ponho uma referência a ele, É ele. porque Foi o primeiro reconheço que mestre. foi uma pessoa marcante na No minha teu formação. percurso. Eu não tive outra formação que essa. Não é? Sim. Depois fui sempre autodidata. E depois estás no Chile até 72, não é? Saíste com a Revolução? Não. Sim, Com o golpe estudei militar. filosofia. Não estudei porque nessa altura ninguém estudava. Sim, claro. Andava na rua Era todo o complicado. tempo, era a ocupação das Autodidatas. universidades. Foi o período da militância política. Militei na extrema-esquerda, no MIR, antes do Allende ter ganho as eleições. Houve um período meio de clandestinidade também, a época de Frei, até que ganhou o Allende. E eu tive diferenças com o meu partido político, com o secretário-geral do meu partido, porque eram guevaristas. E eu achava que não... queriam implementar, no fundo, o foco guerrilheiro no Chile. E o Chile tinha outras características de Cuba, porque a Bolívia é completamente diferente. Sim. Sobretudo que a população estava concentrada em Santiago, em Concepción, três cidades grandes. Sim. Né? Então a ideia de criar um foco guerrilheiro rural, isso não tinha sentido. Não havia ruralidade. Não havia. Era montes, não é? Montanha. Podias ficar lá 10 anos que não incomodava ninguém. Comecei a ter críticas, isso. Depois saí e nunca mais militei em nenhum partido. Fui muito crítico, sempre fui uma pessoa de esquerda e ainda sou. Muito crítico com o pensamento totalitário dos esquemas dos partidos, o esquema leninista, não é?
dentro da organização. São organizações verticais, não é? Também para se manterem, Tem como uma- a Igreja, tem uma o formação Exército. Marxista, mais por outros, como Rosa de Luxemburgo, é outra Mais vertente. intelectual, mais pela Não, cultura, não é não? mais intelectual, é mais, como é que te poderia dizer? Não é mais intelectual, é ao contrário. São os intelectuais que tomam um partido e têm a teoria pura e implementam verticalmente. Aí há uma conexão mais das bases que o pensamento surgirá das próprias contradições que há entre eles e a sociedade, não é? É distinto, não é? É diferente. Então, saíste... Estamos noutro universo. Voltamos à Mas fotografia. também a vida é assim. Claro. Somos conformados por nossos atos e por nossa vida e nossa circunstância. Claro. E é interessante experimentar também para sabermos se gostamos ou não, não é? Não há nada como experimentar e militar. Mas há uma coisa que... Estava a falar com um amigo meu que não ouvia há 40 anos, para outro dia pelo telefone. Dizia, tu é o mesmo. Não sou o mesmo, sou bem diferente do que era. Mas talvez os valores principais, os valores básicos, se mantêm, talvez se mantenham. Os teus também, pela conversa que tivemos. Portanto, sais do Chile, vais para a Europa em que? 72? Não, mas aí é uma coisa muito importante da fotografia desse período também, Que é o do quê? período Allende. Sim. Houve uma conferência internacional que foi a UNTAC, É? UNTAC terceira, Um TAC? que é comércio, a Conferência Mundial do Comércio Sim. das Nações Unidas. E o Allende, o presidente Allende, a Chile foi escolhido no lugar da sede da conferência e disse que em 9 meses ia construir um edifício para albergar Para acolher a conferência. com todas as condições e tal. Disse. Depois virou-se o arquiteto, que era o Miguel Lavner, não é? Que dirigia a vivenda, a construção da vivenda popular. E disse, podemos construir um edifício? Eu disse, está louco, não se pode fazer isso com essas condições. Em não. 9 meses? Não, temos que fazer. Então, este arquiteto, que é um grande arquiteto, Miguel Lavner, ele disse, bom, dá-me uma semana aí para pensar nas coisas. Então. E havia umas construções na avenida principal, daí que vai à La Moneda, no centro de Santiago, estavam a ser construir umas torres. Já haviam umas construídas, estavam a construir umas torres. Então o arquiteto chamou outro arquiteto e viram a possibilidade de utilizar já o projeto e pensaram, bom, criamos uma plataforma horizontal, as torres verticais, e aqui estão na avenida, e fazemos em 9 meses o edifício e fazemos a conferência. E eu estava casado, já estava casado, eu tinha 21 anos já. Meu cunhado trabalhava na Corve, que era a Corporação da Vivenda, e como sabia que eu tinha jeitinho para fotografia, disse, precisamos que faça umas fotografias de umas maquetes que eles tinham feito, não é? E eu fui lá, levei, achei que a maquete era interessante, bonita, tal, e pus um pano preto por trás, não é? Pano preto. Outro dia um arquiteto me fez uma entrevista sobre por que tinha colocado o pano preto. Olha, eu disse, como é o Cristo do Surbarã, tem tudo preto atrás, eu pus preto. Eles gostaram tanto, a equipe do arquiteto, que depois me contrataram para seguir a obra toda. Fotografaste a obra? Sim. E eu passei 9 meses a fotografar, do princípio da obra até o final, das instalações. E meu pai me tinha dado uma Hasselblad. Eu tinha encomendado uma Hasselblad. Uma 500 CM? Que ainda tenho. A 500? A CM, é uma delas. É a mesma que tinha lá.
E eu andava sem capacete, sem cinto, em cima das comas. Um dia eu vou mostrar as fotografias. Aos 20 anos. Em cima, inconsciente, completamente inconsciente. Andava por cima e registrei aquilo e depois nunca mais soube daquilo. Depois tive de sair do Chile, depois do golpe militar. Os negativos estavam numas caixas de sapato. Eu guardava, assim, dobrava umas folhas, guardava assim, com a data e tal. Né? E eu acho que minha ex-mulher não se lembra do que aconteceu, mas registraram a casa e levaram muita coisa, muitos livros. E devem ter levado também os negativos, porque era a sede do governo, a moneda tinha sido bombardeada e foi utilizado esse edifício para a sede do novo governo da ditadura, do Pinochet. Então eram fotos estratégicas. Sim, claro. Tinha que ser apreendido. Mas nunca mais soube. Até que há uns anos atrás, uns 10 anos atrás talvez, liga-me da Biblioteca Nacional do Chile e me pergunta se era o Roberto Santandreu, se é fotógrafo. Sim. Porque aqui temos um nome por detrás de uma fotografia. E fomos buscar, depois chegamos, perguntamos depois, disseram que estava em Portugal e ligamos para o consulado e tal, e me deram um telefone. Sim, sou eu, sim. É que aqui temos umas caixas que foi dada pela senhora de um dos arquitetos, porque era uma equipa de uns 20 arquitetos, que fez os registros todos, e guardou as caixas com as ampliações, eram todas 18-24, e eu disse, sim, possivelmente são minhas. Mas estão em excelente qualidade, são de uma qualidade extraordinária, não serão extraordinárias, mas eu lembro-me mais ou menos daquilo que eu fiz na cultura. Como é que era? São quadradas, a maior parte são quadradas, sim. Então é lado. E eu deixava sempre, usava a folha, punha a margem branca ao lado direito e fazia o quadrado e entregava isso ao arquiteto. Sim. Não cortava. Sim. Isso mesmo, são estas, são suas, então são minhas. Sobreviveram. Então recuperamos e isso estão hoje na Biblioteca Nacional do Chile, no Arquivo Nacional. E já as pessoas consultam lá e já me pediram várias vezes se podia autorizar para publicar e eu tenho deixado, evidentemente. Encontraram a paternidade. Sim, isso é engraçado. É engraçado, depois de tantos anos, uma coisa que eu tinha completamente esquecido. Então foi o teu primeiro trabalho profissional, esse? Não, já tinha trabalho e fiz uns trabalhos para o MAPO, que era um partido político de origem, tinha ascendido da democracia cristã, e eram católicos progressistas, depois deixaram de ser católicos e ficaram só progressistas. E criaram um partido com MAPO que era interessante. Então fizeram uma série de campanhas durante a Unidade Popular, entre os 70 e os 73, que foi o período. Me pediram para fazer umas campanhas para a imprensa sobre a justiça, sobre a igualdade, com imagens, não é? E eu fiz isso na minha casa, pedi ao meu amigo fotógrafo as luzes que eu não tinha, pus um papel branco por trás e fazia aí tudo, e fazia aí nesse estúdio, fiz a campanha essa para eles. Foi uma das primeiras encomendas profissionais. Sim. Portanto, estavas muito à vontade a responder a encomendas profissionais, não é? Como fotógrafo. E depois vens para a Europa, não é? A partir de 73. Saí para a Europa. Não vou entrar em detalhe aqui, tive muitos problemas na Inglaterra, depois fui para a Noruega e até que vim por opção própria, vim a Portugal. Mas em que ano é que saíste do Chile? 2 meses depois do golpe. 2 meses depois do golpe. Em 73? Em novembro.
Hein? Novembro de 73. Novembro de 73. E cheguei a Portugal no 75. Sim, mas No nesses entanto, 2 anos, estive em Seychelles, Inglaterra, foste à Noruega, Inglaterra primeiro. Inglaterra, Noruega, Itália, depois vim para cá. E, portanto, e durante esses 2, 3 anos fizeste fotografia na Europa? Fizeste fotografia na Europa durante esses 2, 3 anos? Sim, trabalhei sempre em estúdios. Sim. Na Inglaterra Na também? Noruega, trabalhei lá com um amigo inglês que tinha contacto, me pediam fotografias. Depois fui para a Noruega, e a Noruega era um dos poucos, digamos, refugiados, porque lá era refugiado, aqui em Portugal nunca fui refugiado, nunca pedi refúgio aqui, vim como... Portanto, Noruega tiveste o estatuto de refugiado político. Tive. Na Noruega, quando cheguei lá, estavam os médicos, advogados, tudo a limpar hospitais. Os chilenos, médicos e advogados, sim. E eu conheci uns fotógrafos que tinham uma cooperativa, daí a ideia minha da cooperativa. Mas também chilenos ou noruegueses? Eram Esses fotógrafos? noruegueses, sim. E eles me indicaram, tiveram boa vontade, porque eles não tinham capacidade econômica de pagar-me alguma coisa. Aquilo funcionava como cada um fazia as suas fotografias, mas não se ganhava a vida. E ligaram para vários fotógrafos em Oslo, até que um búlgaro, que tinha um pequeno estúdio e uma gráfica, disse que venha para cá no próximo dia, tal, que eu recebo. Tal. É curioso, porque esse búlgaro, Tony Tonev, é o nome, Tony Tonev, tinha saído da Bulgária refugiado também do stalinismo. Sim. Não era anticomunista, mas era anti-stalinista, talvez. E quando ele soube que eu era refugiado, talvez tenha se lembrado dos seus velhos tempos, Sim. que venha. Tá. Então me recebeu muito bem. Entendíamos num inglês mau, o meu inglês mau e o dele pior ainda. E me fez uma espécie de um exame. Primeiro disse, podes trabalhar aqui de tal hora a tal hora. Disse, então vem amanhã. Não, quis pôr-me à prova, a pontualidade. Lá as coisas começam às 7 da manhã. Sim, sim. 7 da manhã. Eu saí do Crincho, que era o lugar onde eu estava, e fui e bati a porta, lá estava ele, e, primeira coisa, um balde com esfregona. Eu, menino pequeno burguês, Tu, com massa ao lado, né? tiveste de pegar no balde e na esfregona. Isso. Olha, isto, quando eu chego de manhã, é a primeira coisa que faço, limpar tudo, casa de banho, a parte, era pequenino o estúdio, a recepção, a parte de onde se imprimia tem um offset pequeno. Tudo bem? Eu segui as instruções, eu nunca tive problema de manuais, de fazer trabalhos manuais, mas é sempre aquela coisa classista, menino latino-americano. Venhou da América Latina para a Noruega, Europa, e veio para aqui lavar o chão. A limpar aí o estúdio. E fiz. Depois, então, disse, agora vais fazer uma coisa. Ele tinha uma Rolleiflex com uma Hasselblad. Lembra-se daquelas que... Duas objetivas? Não, uma. A Rolleiflex 35mm. Não, 6.6. 6.6. É sim, como uma sim, Hasselblad, sim, assim mais comprida. Tinha um fole que tinha a objetiva que... Fazia descentramento do elemento frontal. Eu, como já estava habituado com a Hasselblad, para mim, ele fez-me uma prova. Disse, agora vais fotografar isto, quero isto focado, isto desfocado, o ABC da fotografia. E depois vais revelar. Tenho estes, quis-me pôr à prova, tenho este revelador, D76, D52, acho que era, sim. O microdow,
E também trabalhava com o Rodinal. Ah, o Rodinal, sim. Rodinal, lembro, sim. Que era da Alemanha, da AGFA. Era da AGFA. Que era aí que muitos faziam a diluição do mais 100 e estavam ali uma hora para ter uma gama tonal enorme. Sim, que é um revelador de 1890, Sim. 1890 Sim, mais ou menos, Rodinal. E com um grão, era um grão bonito, mas... É. Bom, e ele me fez essa prova e tudo bem, ficou, disse, então vem a trabalhar amanhã, permanentemente, tal. E eu comecei a trabalhar lá. E qual era um dos trabalhos? Ele tinha um cliente que era a Câmara Municipal. Sim. E a Câmara, cada vez, ao contrário dos nossos países, aqui, cada vez que fazia um trabalho, imagina, estava a partir uma rua com aqueles martelos pneumáticos, Sim. eles fotografavam Documentavam a obra. as rachaduras todas das casas antes de No começar. interior das casas? Hã? No interior das casas interior. ou no interior? Perguntavam se tem alguma rachadura, podemos ver, ia o fiscal da Câmara e eu ia acompanhava. E a minha função era pôr o tripé com luz natural, né? Luz existente. Ou a dentro de luz incandescente, aquilo que houvesse. Pois também não era. Aquilo nem sequer se faziam ampliações disso. Sim. Ficava o registro no negativo. Sim. Então eu fotografava muros, Sim. assim, do interior. O que permitiu isso? Ter um conhecimento da sociedade norueguesa, da Noruega. Ah, né? sim. Porque conversávamos, serviam um chazinho, Sim. do Chile, como estava o Chile. Isso eram provas para, se a obra abrisse mais rachas, depois haver um documento, Câmara tinha esta que já analisar. existia, esta é que é nova. Analisavam, Muito bem. Isso permitiu-me entrar em casas Das pessoas e dos conhecer os habitantes. noruegueses. Foi uma experiência muito curiosa, essa. E No depois, entanto, depois deu-se o 25 de Abril, mas estavas na Noruega. estava na Noruega, voltei porque eu tinha tido um problema na Inglaterra, porque éramos os primeiros chilenos a chegar à Inglaterra. A Inglaterra não queria nos dar refúgio na Inglaterra. Então, meu pai estava no Chile numa situação muito complicada, não se podia saber meu nome também. Fomos detidos na Inglaterra, um grupo. Éramos os primeiros a chegar. E a justiça britânica, às vezes, funciona de forma extraordinária. Hein? Eles não publicaram os nossos nomes em nenhum momento. Guardaram em segredo. E todos os processos que fizeram foram secretos, dos nossos nomes. Só havia referência que éramos 7 estudantes chilenos. Bom, houve uma série de problemas, depois por isso vou para a Noruega, e depois mudo o governo na Grã-Bretanha, é eleito Harold Wilson e nos oferece residência permanente e regresso a Londres. Volto a Londres, isso era no 75, ao princípio, ao final do 74, 75. Dá-se o E 25. porquê Londres? Querias ficar em Inglaterra? Por uma razão especial? Não, porque não tinha para onde ir. Podias era ter fácil. continuado na Noruega, não? Hã? Podias ter continuado na Noruega, Sim, podia, mas o sol, ao sol. às 2 horas da tarde já não existe, no inverno. Então conseguiste ir para a Inglaterra? Conseguiram? Voltei, no entanto, separei-me da minha mulher. E ela foi para Israel, e eu tinha família lá, e eu vim para Portugal. Vim para Portugal e aqui fiquei. Porquê? Não tinhas cá familiares? Não. Tinhas a ancestralidade, não é? Dos teus avós, mas Sim, mas nem sabia isso. pois na altura ainda não sabias. Sim. Qual é que foi essa decisão? A decisão foi pela Revolução Portuguesa. Vieste para a Revolução É evidente, era para... sem saber se ias ter trabalho? Qual é que foi a ideia? Vou ver a saber nada. Revolução. Sim, é uma opção de... Sabe, a saída do Chile marcou muito. Ou seja, são amigos que foram assassinados,
mortos, persecuções, eram todos os dias, chegavam notícias terríveis, não é? Sim. Então isto foi como um renascer, chegar aqui a Portugal foi um renascimento. Porque foi Fora uma da revolução de esquerda e achaste que, se calhar aqui, esta revolução é possível, vai continuar, a outra foi tão efêmera. Não, sempre tive a noção que era muito diferente do Chile. Muito diferente. Muito diferente de já os militares. Sim. Pois, Começado pelos militares, que lá foram os verdugos, os fascinerosos, os repressores, e em Portugal foram os que liberaram Portugal, não é? E eu acho que um dos poucos casos ou no seja, os mundo... militares revolucionam para os dois lados, não é? Podem revolucionar para os dois lados, sim. Não é comum. Não é comum. Eu acho que, como eu dizia, não há um exemplo parecido ao português de que se faça um golpe militar para restaurar a democracia. Procura. Pois, Não há. É que eu saiba. pois. Houve um exemplo parecido no Peru, com Alvarado, no ano Pois, a 67, questão mas tem um muito governo debate. militar, houve um governo militar Sim. autoritário, de esquerda, mas autoritário. E aqui não, abriu-se um processo democrático. Pois, várias origens, várias ideias, mas pronto, sim, Então, instaurou-se a liberdade e a democracia. Era uma sociedade muito distinta e aqui houve uma oportunidade de renascer nesse país. Eu estou muito grato a isso também, né? Tanto que eu fiz a minha vida aqui e tenho... E quando chegaste, trouxeste a Hasselblad e as máquinas e começaste a fotografar a Revolução? Comecei a trabalhar numa... Já agora, desculpa interromper-te, isto acho que é muito engraçado, que é, decidiste, vou-me embora, meteste no avião e aterraste na Portela. Não foi assim. Então, meu pai tinha sido expulso do serviço diplomático. Sim. Ele estava em Bonn, na Alemanha. E foi para a Itália, que eu gostava muito da Itália. E eu estava em Londres. E em Londres comecei a ver os filmes sobre a Revolução Portuguesa, os noticiários. Lia o Financial Times, lia o The Guardian, as notícias da BBC. E a ver as reportagens, não é? E a ver a reportagem. Magnífico, não é? E numa viagem, isso que é essencial, numa viagem que eu fiz à Itália, na casa de uma amiga em Milão, ela tinha um amigo fotógrafo que tinha estado no 1º de maio, cá, no 1º de maio. Lembras-te o nome dele? Não. E ele faz uma projeção dos diapositivos e eu fiquei... Do 1º de maio de 74. Sim, o primeiro. Depois do 25 de abril, a primeira semana, o 1º de maio. E ele fez a fotografia e mostrou essas fotografias. Estava a minha amiga e eu estava por um acaso aí. E eu fiquei entusiasmado com Portugal. Claro. E fui à casa do meu pai, que estava perto de Gênova, e da minha mãe, que estavam os dois, e eu convenci para vir a Portugal. Como meu pai tinha um grande amigo português, que era o Miguel Urbano, meu pai falou com o Miguel Urbano e alugamos uma viatura e vimos até Portugal. E tinham documentos quando chegaram na fronteira, mas ainda havia fronteira com a Espanha, não é? Foi fácil entrar? Por Badajoz. Em Badajoz tivemos 1h30, 2 horas, porque não havia nenhum turista que viesse a Portugal naquela altura. Claro, todos fugiam de Portugal, ninguém entrava. Então, os espanhóis Estes devem ser malucos para querer vir para espanhóis Portugal. acharam estranho. Meu pai já não tinha o passaporte diplomático, então tinha um passaporte normal. O passaporte ia para dentro, para fora, entregava, um momento, não. E depois cruzo a fronteira, em Elvas, e ainda me lembro, haviam soldados com cabelo comprido, vem passaporte chileno.
passa. Podíamos ter sido da CIA, qualquer coisa. Claro. Né? Passa. Agora foi Foram uns anos uma incríveis. sensação de alívio. Fascinante. Depois bastava dizer aqui, no início, bastava dizer que eu era chileno e que se abriam as portas. Havia muita solidariedade. Solidariedade, sim. Muita mesmo. E depois, portanto, ficaste por cá, continuaste a querer trabalhar em fotografia ou tentaste fazer outras Aí coisas? havia fui conhecendo pessoas. Estavas com 25 anos? 27? 26, 27 talvez. 27 anos, sim. Sim. Havia uns chilenos que trabalhavam no Ministério da Educação. No Ministério? De Educação. Da Educação. No Departamento de Educação de Adulto. Da Portugal. DGE, Direção-Geral de DGEP, a Educação DGEP. de Adultos. DGEP. Era DGEP a sigla. DGEP. DGEP? Sim. Geral de Educação Adulto. DGEA, Direção-Geral de Era Educação. DGEP, não sei porque era DGEP. DGEP, não me lembro. E como precisavam um fotógrafo para fazer diaporamas, para fazer formação, porque estava ligado à alfabetização de adultos. Não é? Portugal tinha 50% de analfabetos funcionais. Sim. Não eram todos analfabetos, mas apenas as pessoas que escreviam Sabiam seu assinar. assinar. Daí há grandes transformações hoje em dia, Sim. não é? Sem dúvida. E comecei a trabalhar lá. Pronto. Até que houve a Contra-Revolução, 25 de novembro, e depois o ministro Cardia, Sou Tomé Arcadia. nos expulsou do Ministério. Uma nota, tal. Fechou o departamento ou foi Expulso de um dia a outro, não entra. tu e outros? Tudo era um grupo de 5 ou 6. Os que não eram funcionários públicos Sim. ou os avançados? Mas o Vítor Alves, que tinha sido ministro da Educação, tinha feito um decreto, um despacho. Um despacho? Dizendo que éramos tarefeiros. Ah, sim. Não Então, podiam ser despedidos não podíamos da ser. tarefa. Então, depois, os sindicatos da altura apanharam lá o decreto do Vítor Alves, nos defenderam, disseram, não pode, não sei o que e tal. Então, o que fez o ministro? Disse, tudo bem, apresentem-se no Ministério da Educação e até hoje estou à espera que resolva. Da reunião. O cara depois me batia a porta e disse, não sabemos, é coisa de Luísa e tal. Mas de facto fiquei sem receber dinheiro, um dia para o outro. E aí comecei a trabalhar. Olha, foi com o Gasparinho, ele trabalhava na MAG. Na MAG, MAG, que era... de Construção Civil. Não, faziam guindastes. Os guindastes, sim. Indústria pesada. Indústria... Sim, mas ligada à construção civil, não é? De guindastres. E precisava de umas fotografias e tal, e comecei a... Estava ligado a uma agência de publicidade, depois eu comecei a trabalhar com eles. E aí tive um rumo um pouco distinto, diferente. Pronto, comecei a fazer meus trabalhos. Aí ligaste mais à publicidade. Sim. E na publicidade, na altura, era muito interessante, sabes? Estamos em Estamos em 78. 78. Porque havia muita gente de muito nível, como cópias, como diretores de arte. Eram artistas, muitos deles não tinham Sim. saída. Poetas, como escritores. foi Pessoa, não é? Sim, Como, sim. não, escreviam alguns O Alexandre textos. O'Neill. O Alexandre muitos. O'Neill, o Joaquim Pessoa. Tinham pessoas bastante interessantes. E havia bom ambiente. Depois é que houve, talvez no 82, 83, né? Há uma modificação da publicidade. Vêm os publicitários autênticos, entre aspas, Do Brasil. do Brasil.
E fotógrafos também, não é? Ganhando, alguns também. Vieram alguns sim. fotógrafos do Brasil. Ganhando muito dinheiro, esses diretores criativos, não é? Que eram os verdadeiros ditadores. Pá. O Edson Ataíde chega nessa altura, não é? Essa gente. E outros. E não havia uma boa agência assim, um brasileiro desses. Pá. Virou moda. E aí já começa a sintonia já era outra, a linguagem era outra, as conversações eram outras. Eram A mais sensibilidade. tecnicistas? Eram o quê? Qual Eram era a alienados. Hã? Eram alienados, Alienados? Workaholics, não? completamente alienados. Não sabiam viver a vida Sim, como os outros sabiam. Não é? sim. As conversas, quando tu saías da agência de publicidade, às vezes ias tomar um café, ou uma cerveja, ou um whisky, não é? E conversas. E a conversa é muito interessante Sim, da vida de cada um deles, a literatura, e a pintura. E aí também comecei a entender a sociedade portuguesa mais profundamente. Porque no início foi um fracasso. Quando eu trabalhei na Direção-Geral da Educação Permanente, encontrei umas bobinas de filmes lá, porque era departamento de difusão do fascismo. Sim. Antes. Então tinha projetores de 16mm e tinha filme. O cinema português era muito bem feito. Sim, Tinha escola da UFA, sim, alemã. sim, sim. Boas gravações, coisa depois Depois Bom pioraram muito bom, o som e tudo. excelente montagem. Sim, sim. E o conteúdo ideológico muito forte. Sim. Então, quando eu comecei a descobrir isso lá na DGEP com um amigo meu, o Japa brasileiro, disse, isto é fantástico para descodificar as situações e desmontar a ideologia do fascismo. E então era bom projetarmos esses filmes E discutir depois sobre isso. e depois na discussão surgirá a claridade e as pessoas vão entender de onde estão submergidos. Mas foi um verdadeiro fracasso. Isso é aquela incapacidade da juventude, não é? De perceber muitas vezes as coisas na sua verdadeira dimensão. Pois, Então projetávamos filmes e as pessoas gostavam dos filmes. aquela estética. A estética do Vasco Santana, do Requeiro, gostavam daquilo, não é? O humor também havia uma ironia nos textos, sempre muita ironia, não é? Que depois se perdeu um bocado. A ironia, que havia uma certa ironia nos diálogos e nos textos desse cinema, Sim, não é? sim, sim. Que se perdeu, não é? Mas havia uma carga, há muitos deles, que aliás, já não me lembro o nome, mas me lembro de uma situação que era, em breves palavras, assim, eram os maus, que eram possivelmente os comunistas, as células comunistas, não? E a PIDE estava vigiando os tipos, não é? Então sabia que havia um complô que se iam tomar o poder ou fazer uma ação qualquer, os maus. Isso passa-se no Castelo de São Jorge. Não é? Então está lá os PIDEs de longe observando o conglomerado e o vento da bandeira portuguesa, né, faz ondular a bandeira e o mau, o comunista, supostamente, o subversivo, olha para a bandeira e como que se arrepende de aquilo que ia fazer. E depois, os dois filhos que estavam lá, com um ar benevolente, dizem, Voltaste ao nosso seio. olha, muito interessante. Mas, pronto, isso não funcionou. Não funcionou. Ingenuidade da minha parte e do meu companheiro. Pensámos que podíamos descodificar, porque as realidades são mais fortes. Sim, sim, claro. Assim como a religião, Sim. a ideologia, tudo isso é muito mais forte que aquilo. Não se desmonta com algumas palavras. Não. As coisas são
no âmago, estão dentro das pessoas, Sim, sim. com muita força. E muitas às vezes as várias pessoas gerações. também não exteriorizam. Sim, sim, sim. E também as pessoas não exteriorizam sempre o que sentem no seu íntimo, não é? Mas tu abriste um estúdio de publicidade, compraste equipamentos, juntaste a outros, conta-me essa Olha, parte. comecei com o clássico, é fechar a casa de banho com panos pretos ao lado, para que não entrasse luz, bem, né? Depois uma tábua na banheira, depois um ampliador de um lado, tem os 3 cobertos do outro, lavagem embaixo, Sim. e aí fazia fotografia e as primeiras encomendas. As primeiras encomendas da publicidade. Foi assim que fiz. Depois tinha já a Hasselblad, tinha a Nikon, fui aumentando o equipamento, depois vieram as primeiras luzes que não eram flashes, eram luzes... Luz contínua. Contínuas. Alguns refletores, alguns spots. Permitia já fazer o mínimo. Sim. Não é? E quando é que arranjaste um espaço exterior e compraste mais equipamento? Foi já em quê? Fim dos anos 90? Sim, por aí. Sim. Por aí. Sim, sim. Aí comecei a... Aí depois trabalhei com o Zé Carlos Nascimento. Depois lá no estúdio, Trabalhei no com o Zé Carlos estúdio, Nascimento ele me na Graça. ofereceu um espaço lá, aquilo era um espaço muito grande, tinha um laboratório, né? Depois fui comprando equipamento meu. Não é? Na altura a publicidade fazia-se era tudo com máquinas de grande formato, não é? 912, Comprei 4x5. uma Sinar no início e depois uma Sinar grande, uma P. Lembras-te do preço de assinar? Não. Mas era muito dinheiro. Os flashes eram Caríssimo. caríssimos, era quase meio carro, meio automóvel. Sim. Depois, como a própria publicidade vive da publicidade, se tu não tivesses uma marca boa, Sim. eras mal visto. Sim. Quem tinha um Bauer, Não te contratavam? passava, mas tem um Bauer. Um Balcar já era uma coisa melhor. E assim, havia uma estratificação das marcas e Quais eram os melhores flashes na altura? Broncolor, não. Broncolor são excepcionais. Era o topo. São- 2 flashes e aquilo devia custar 1000 contos? Mais, menos? mas Isto sim, em 90 sim, e sim, tal, sim, 1000 sim. contos. Ou mais. Na altura, um ordenado, nessa são- altura, seriam 200 contos, portanto... Os preços não têm tido muita alteração. Tu fores uma tabela agora, vais comprar uma coisa Broncolor, um flash Broncolor, são 10.000 euros. 10.000 euros? Sim, Pois, sim. um gerador. Sim. Um gerador. Sim, mas hoje são para aí 3 salários, 4 salários, na altura era muito, quase muito. um ano de Nós trabalho. comprávamos as prestações. Aí Sim. foi a Comercial Foto, foi a Profoto. Comercial Foto, que era um importador. É a Profoto primeiro. A Profoto, sim. Sim. Depois os Silvas, Manos Os Silvas, Silvas. a Color Foto, Color a Foto, loja do Arco Cego e a tiveram de Alvalade. uma política sempre de apoio aos fotógrafos. Aí, se não tínhamos dinheiro, dizia, paga depois, não sei o quê. Paga em prestações. E nós nos endividávamos para comprar um bloco de flash, que era fundamental, senão não tínhamos trabalho. Claro. Íamos pagando em prestações. Sim. Mas tiveram uma importância muito fundamental aí no apoio uns 30 fotógrafos, talvez, de publicidade. 20, 30, aqui em Lisboa. Sim. Porto é outro universo. Sim, era a loja onde os profissionais de publicidade essencialmente iam, não é? Sim. Era a melhor loja de fotografia de equipamentos em Portugal durante toda a década de 90 e é a única que ainda se mantém hoje, não é?
com o Zé Manel na Color Foto em Alvalade. Portanto, estiveste lá com o Zé Carlos a fazer publicidade e continuaste, não é? Mas depois abriste um tive estúdio grande individual estúdio teu. na da Maia. Uma área de 200 metros quadrados, mais ou Para menos. fotografar carros, não é? Com outras possibilidades. Fiz ciclograma. Sim, sim. E quando isso não foi podia em fazer lá, alugava. Sim. Foi em que ano que abriste esse estúdio na Damaia? 2000? Antes, ainda nos anos 90. 80 e tanto. 80? 88, 88? 89. Minha filha é de 83, ela era pequenina. Talvez 87. 87. E tiveste nesse estúdio até ao fim, quando fechaste. Sim. Quando tentei fazer a cooperativa que não funcionou. E porquê é que fechaste? E porquê é que acabaste com o estúdio? Porque pensei que já a minha doses de publicidade tinha chegado ao fim. Eu não aguentava mais. Mas ainda havia bastante trabalho, ainda havia trabalho. Sim, foi uma opção própria. Estava interessado já por outras Por coisas. outras coisas. Então vamos agora entrar nessa outra fase. Que outras coisas eram essas e como é que se dá essa transição e o que é que te começou a entusiasmar? Como te disse, o mundo da fotografia é mais variado. Tivemos de fazer dentro do estúdio, não era só publicidade. Sim. Eu fazia arquitetura, fazia às vezes fotografia científica, se me pediam para um médico ou qualquer coisa assim, fazia de tudo. Tínhamos que improvisar. E uma das vertentes era a edição também de livros, não é? Trabalhei muito trabalhar com o Zé Carlos, fizemos um trabalho com o Metropolitano de Lisboa, que nos permitiu abrir portas e conhecer muitos artistas de estúdios também. Não é? E essa foi uma parte que eu acho que me fez mudar um pouco. Descobrir o mundo das artes, com os catálogos, porque fotografava os quadros, mas também fotografava o artista. E havia sempre uma relação, uma conversa. Um diálogo, uma conversa. Muito bom, muito bom, muito bom. E acho que foi um dos campos que permitiu que eu virasse a página. Foi isso. E o que é que começaste a fotografar e a fazer? Porque depois é essa questão, não é? Interessa-te a parte da arte, mas fazer o quê? Olha, os rendimentos baixaram, Sim. caíram no chão. Deixou de entrar dinheiro. Deixou de entrar dinheiro. Sim, de vez em quando fazia com umas coisitas. Na edição sempre iam, Sim. nos livros sempre iam pagando alguma coisa, não é? As despesas, deslocação, Sim, fizeram mas livros, os faróis, lembro-me dos faróis. Faróis, fez muita edição, foi o trabalho do metro, foi património de Portugal, viajei muito em Portugal. Mas ainda não estamos a falar de arte, nem de um trabalho autoral teu, não é? Ainda são, digamos, fotografia documental, não é? Sim, com alguma preocupação estética, é não é? assim, quando tu estás virado para o mundo publicitário ou para a encomenda, tu tens que fazer aquilo que te pedem, Sim, fazer bem. Senão depois não te chamam novamente. sim. Não é? E dentro dos prazos, não é? Sim. E o que acontece com isso? Eu sempre me sentia limitado, queria fazer outra coisa. E depois começo, porque através da leitura, através do desenvolvimento intelectual, o contacto com amigos, tudo isso, as conversas, vejo que há outros mundos. Então surge uma necessidade de comunicar esse mundo, de fazer. E aí são os primeiros intentos de fazer uma expressão. Não é por vaidade, não é por vaidade, porque hoje vejo que há muitas pessoas que
que a exposição é uma forma de que o ego se magnifique e depois tem essa compensação, porque não. O que eu sempre pensei... ias a exposições de fotografia? Hã? E visitavas exposições de fotografia? Sim. Quando eu ia... Visitei muito a Espanha, ia muito a Espanha, ia Foto Espanha, havia exposição muito boas e outras mais também. Tu também foste, não é? Sim, sim. Foto Espanha. Então há necessidade. E livros, também consultavas livros? Vias livros? Menos. Era mais exposições? Mais exposição. Alguma exposição que te lembres que tenha marcado e que tenha mexido contigo? De Foncoberta, por exemplo. Foncoberta? Foncoberta. Qual trabalho? Estás a fazer um trabalho era específico? sobre as chaves. As chaves, que parecem paisagens ao fundo em contraluz. Porque era genial. Sim. Era fantástico. Era uma ideia tão simples. Sim. Foi pedir a chave às grandes figuras nacionais. Não é? Eu depois vou pôr no vídeo essas imagens das chaves. Então, depois eram cordilheiras, Sim, pareciam cordilha montanhas, não é? Achei uma ideia genial. Depois, o Foncoberta também trabalha muito a nível da imaginação, ou seja, não é? E do engano, do engano. essa brecha do fake, da realidade e do falso. E nesta exposição que estás aqui, que nos está a rodear, também há, não diria uma influência dele, porque não tem nada a ver, não é? Mas na parte que tu leste, a parte aí do texto, é uma ficção. É uma ficção da homenagem ao Onete, o escritor uruguaio Onete. E essa parte da criação da verdade com a imaginação, a criação de factos, que as coisas são um pouco dúbias. Tu não sabes se é verdade ou não. Tanto que houve jornalistas me perguntaram essas pessoas não existem, aí não aparecem na internet. Então veja o subtítulo da exposição. Inclusão fotográfica ficção. Aí caíam um pouco, não é? Ou seja, são fotografias que criam uma narrativa, não é? Portanto, e essa narrativa é da ficção. As imagens, digamos, que representam a realidade, individualmente, mas no seu conjunto estão a criar uma outra história. É uma história que é a história do livro, do Onete, que é o astilleiro, o estaleiro. Nesse livro, ele conta que 3 personagens estão num mundo completamente decadente, num estaleiro abandonado, como este, justamente. Só que eu li esse livro aos 18 ou 19 anos, o estaleiro. E sempre gostei muito do Onete e ficou. E quando eu vou a Macau e encontro isto... E quando o estaleiro, encontraste o livro. E decidi fazer a exposição. Né? O meu problema é como unir os vários mundos. Sim. Macau, Portugal, onde habito, e meu mundo anterior, latino-americano, com o Onete e o Chile. E a técnica, a máquina, as lentes, não. Isso não pensaste nisso? Não. Eu levava uma Canon com uma boa objetiva, mas uma e fiz tudo isto. Não? Mas isso também não tem importância. Não? A questão técnica, as máquinas, as objetivas, não tem importância? Na publicidade, tirando todos os defeitos que posso encontrar na minha experiência como fotógrafo publicitário, tem uma grande qualidade em todo esse percurso. A exigência de qualidade, da qualidade. técnica, sim. Era sempre uma constante. A qualidade, estamos a falar de uma ótima profundidade de campo, uma ótima iluminação. Que uma imagem tem que ter todos os atributos de uma imagem boa para aquilo que tu pretendes mostrar. Sim, estar focada no sítio que tem que estar focado. Ou desfocada. Sim. Depende da intenção.
Mas daí aprendi a técnica, ou fui evoluindo, porque a técnica vem dos 16, 17 anos, mas sempre fui autodidata. Só que sempre li muito sobre fotografia também, as outras coisas. E aí acho que essa técnica se apurou. Quando eu começo a fazer os trabalhos pessoais, eu quase que jogo ao lixo a técnica, mas não posso jogá-la ao lixo, porque ela está. Claro. Mas isso me permite ter um controle mais apurado em função daquilo que quero fazer. Não é? Tu, quando partes para um projeto, já sabes o que é que queres e consegues fazer isso. Hoje em dia não saio com a máquina fotográfica. Não ando como a maior parte dos fotógrafos com a máquina fotográfica. Não. Eu construo a ideia, a construção mental, ou um caso como este, que foi um momento, não é? Isso, a partir daí... A partir da captura das imagens é que se construiu a história. Vou construir as coisas. Não ando a fotografar, a caçar imagens. Sim, não. sim. E cada dia, só uma interrupção, cada dia diz-me menos a fotografia daquela que nós estamos saturados todos os dias. E há muitas fotografias, de tipo de fotografias, mas há fotografias tão boas, mas que não dizem nada. Não? Tão boas tecnicamente, mas que não nos conseguimos relacionar emocionalmente com elas. Isso era preciso voltar aí aos anos 20, 30, dos grandes fotógrafos, quando começaram a questionar-se toda esta problemática, quando a viragem do século XIX para o XX, onde o avanço da tecnologia fotográfica e dos objetivos, das câmeras, e houve aquelas escolas todas perfeccionistas, como tu sabes. O F64 e essa gente Mas toda. também surgem movimentos que começam a questionar tudo isso e dizem, mas fotografia para quê? E aí começam na Quinta Avenida, com a galeria famosa, a ver os grandes fotógrafos a fazer um enquadre distinto das coisas. E se abre um leque muito grande. Hoje em dia o universo é muito grande. Sim, sim, é brutal. E o que é que te leva ainda a fotografar e a fazer trabalhos e sei lá o que é que... É uma necessidade interior. De falar com os outros, de reunir os outros? Não. Não tem a ver com a recepção. Mas sim que os outros tenham a capacidade de ver aquilo As que tuas reflexões. meu interior e aquilo que eu posso transmitir. Poderá ser interessante ou não. Isso depende do observador, não é? Não, aí a crítica dirá. Mas eu acho que é uma exigência vital, existencial somente. Passa por aí. Não é nem vaidade, como eu dizia, de expor. Não. É uma necessidade imperiosa quase de continuar pondo as coisas para fora. Produzir. Sim. Por exemplo, agora espero conseguir fazer um trabalho, acho que eu tinha falado contigo, sobre a história de Portugal, sobre o rei Dom Sebastião, porque tem que ver com vocês, com o universo que eu encontrei neste país quando cheguei a Portugal. Temos um rei desaparecido que nunca mais volta. É uma exposição que eu estou preparado sobre o sebastianismo, não é sobre o Dom Sebastião, o sebastianismo. Estamos sempre E é à muito espera. simples, vai ser muito simples. Então, Vai ser, depois não. É segredo. Não é segredo, porque é melhor ver. Sim. Tu, alguns dos teus trabalhos, como me lembro de ter visto, sei lá, nos últimos 20 anos, tu introduzias, escrevias na própria imagem. Porquê essa necessidade de escrever na imagem? A fotografia não era suficiente? Sim, eu penso que, ao contrário do que se diz, que uma imagem vale 1000 palavras, eu acho que precisamos 1000 palavras para descrever uma imagem. Eu sinto limitações com tanta fotografia que há hoje em dia, com tanta saturação nos meios
da imagem. Eu não estou a criticar, hein? Não estou a criticar. Sei que é outro momento, já não será o meu, mas não estou alinhado por aí. Tá? Então eu vejo a necessidade talvez de complementar o universo que me é muito grato, que é a literatura. Então acho que a junção, esta exposição no fundo é isso também, não é? Está aí um livrinho pendurado do net, está aí na esquina. As pessoas que quando querem podem ir lá ver, são as palavras. Fiz uma exposição, não sei se tu viste, sobre Mar de Camões, viste essa? Não me lembro. Não? Eu fui fazer um livro que nunca se fez, sobre o Estreito de Magalhães, sobre Magalhães. E tive a oportunidade de estar na Sagres, embarcar-me na Sagres, em Punta Arena, no Estreito de Magalhães. E depois fui até Valparaíso, navegando. Lá fiz duas exposições. Uma, quando eu estava à espera da Sagres, em Punta Arena, aproveitei e vi uma parte do meu país que eu não conhecia, na Patagônia, nas montanhas, as montanhas del Paine, perto de Punta Arenas. E passei um dia lá e passei numa aldeia enquanto estava à espera do autocarro. Fiz em 3 horas ou 4 horas o trabalho para uma exposição toda. O que é fantástico porque... E aí as próprias fotografias têm a hora exata, porque é uma coisa que está registado na fotografia digital. O dia, a hora. O dia, a hora, estão aí. E as sensações que eu tinha em cada situação. Que tinha a ver com a minha história, a história do Chile, a história pessoal minha e uma série de coisas que eu notava nas fotografias. Esse foi um. Depois, quando me embarquei na Sagres, fiquei uma semana dentro, a bordo, 2 semanas, 10 dias praticamente, e vinha lendo os Lusíadas, numa edição que tinha sido, me emprestou o comandante da Sagres, que ele tinha recebido quando foi graduado como na Marinha. Lhe deram, quando foi graduado, um livro das Lusíadas. E vinha lendo isso, e aí, é para dizer-te que aí funcionam as coisas ao contrário. Fui construindo a exposição em função daquilo que estava a ler. Sim. E fui construindo detalhes dentro, não saí do Sagres, estava embarcado. Sim. Há só 2 que é à volta da Sagres. Desci num barquinho pneumático, dei a volta e fiz mais pronto. O resto tudo. E isso, então, digamos, complementado com os textos do Camões. Chama-se Mar de Camões. Acho que não Mar viste de Camões, acho que não me lembro. Viste. E há vários outros que fiz, né? Sobre a Grécia também fiz textos. Está bem. Pronto, ficamos à espera do teu próximo projeto. Quero agradecer-te a disponibilidade para este percurso da tua vida e como fotógrafo e pessoal também, e continuação de bom trabalho. Obrigado, Agostinho. Olha, eu que te agradeço aí pela tua generosidade né, de pôr os teus meios à disposição, já para difundir um pouco esta exposição e aquilo que eu tenho representa o meu trabalho. Te agradeço enormemente e espero que o teu projeto também, aí de divulgação, tenha sucesso. Dos fotógrafos que trabalham em Portugal, porque já não é só portugueses, porque tu também já és mais português do que italiano ou chileno, não é? Já passaste mais anos da tua vida em Portugal. Mas ainda é discutível isso, é discutível, porque ainda me sinto na minha terra. E qual? Do Chile? Chile. Okay. Quando temos
de 15 e 20 anos nos marca Sim, profundamente depois a a juventude, personalidade. não é? Sim, É sim. muito forte. Aos 22, 23. Sim. Está bem. Olha, Obrigado. obrigado. Damos por fim Obrigado. desta conversa.